Então pessoal, boa tarde, vamos lá, mais uma videoaula. Agora a gente vai aprender sobre a questão de usuários do sistema, tá? O Windows ele fragmenta os perfis através dos seus usuários, ou seja, o que o usuário A coloca dentro do perfil dele, o usuário B não enxerga, e o usuário administrador enxerga tudo. Lembrando que a gente está falando de nível local, a gente não está falando em nível de rede, a gente está falando localmente. Ou seja, eu tenho o usuário Thiago na máquina, que não é administrador, e eu tenho um usuário teste, que também não é administrador. Um não consegue ver os arquivos do outro, desde que esse arquivo esteja dentro do seu perfil, tá? E como é que a gente faz para criar esses usuários? É simples aqui, ó. Você vem, vamos procurar aqui meu computador, tá? Aí você clica com o botão direito, gerenciar. Ele vai abrir esse console. Dentro desse console você tem essa opção aqui, ó, usuários e grupos locais. E aqui você tem, ó, usuários. Esses aqui são todos os usuários da máquina. Alguns são usuários criados pelo Windows para fazer algumas operações, por exemplo, Windows Update, etc. Toda vez que o usuário tiver com esse, só uma informação extra, tá? Toda vez que o usuário tiver com essa setinha aqui para baixo, é que ele está desabilitado, ele está inativo. E quando ele não tiver, ele está ativo. Como é que a gente faz para criar um usuário? Existe uma forma lá, uma interface gráfica bonitinha do Windows para fazer isso, mas que não é muito funcional e até termina complicando a operação. Por aqui é bem mais fácil. Você clica com o botão direito, novo usuário, muito difícil, né? E aí qual vai ser esse usuário? Por exemplo, teste. Qual é o nome completo desse usuário? Teste do sistema. Descrição: usuário para uso de teste. Qual a senha? A senha eu vou botar 1, 2, 3. Vou botar A maiúsculo, BC 1, 2, 3, 4. Repete embaixo, A maiúsculo, BC 1, 2, 3, 4. Tem que seguir o padrão mínimo de segurança, então tem que ter letra maiúscula, número, letra. O usuário deve trocar, alterar a senha no próximo logão? Não. O usuário não pode trocar a senha. Vou marcar essa opção aqui. E a senha nunca expira, senão ela vai expirar em 30 dias. Tá? Vou dar OK aqui. Você vê aqui, ó, quando deu o refresh, o usuário já foi criado. Então agora eu tenho dois usuários nessa máquina, tá? O usuário teste e o usuário Thiago. O meu usuário Thiago aqui é administrador. Deixa eu criar, por exemplo, se eu for aqui no meu computador agora, C, usuários, ó, eu tô vendo tudo que é meu, ó. Mas o usuário de teste eu não estou vendo. Mas existe uma explicação para isso. Eu não loguei ainda com esse usuário, então o perfil dele não foi criado, tá? Eu vou ter que logar primeiro com ele
para que depois ele seja criado todo o perfil, toda a estrutura do jeito que ele está aqui para poder fazer os testes. Então vou dar uma pausa aqui na videoaula e vou logar para a gente poder ver essa questão do permissionamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um logoff. O que é o logoff? Ele não desliga a máquina, mas desconecta o usuário que está logado. Ele te joga de volta na tela de início do sistema, tá? Você clica nela. Agora você vê que antigamente só aparecia direto meu usuário aqui, porque só tinha ele na máquina, né? Agora não, ele aparece aqui uma lista, ó. 1, 2, tá? Então aqui, ó, no segundo usuário, que é o teste do sistema que a gente criou, eu vou logar ABC 1, 2, 3, 4. A senha que a gente colocou lá é a mesma que a gente vai usar aqui. Note que é a primeira vez que eu estou logando. Ele está executando tudo pela primeira vez para esse usuário estar criando uma área de trabalho, porque as áreas de trabalho ficam independentes. Toda aquela estrutura do perfil, pasta de downloads, pasta de meus documentos, pasta da área de trabalho, a lixeira, fica tudo dentro do perfil do usuário. Então ele está criando toda aquela estrutura agora para o usuário poder usar o Windows ali sem maiores problemas. Só um detalhe, quanto mais perfis você tem numa máquina, mais consumo de mega em disco você vai ter, porque isso tem um custo, tá? Então se você tem um perfil, 10 perfis numa máquina, você vai ter um aumento aí da tua quantidade de megas consumido no teu disco rígido, tá? Mas não é nada para se assustar não, mas só para ficar ciente que isso pode acontecer. Então, ó, vamos lá, ele criou, tá vendo? Tudo novo, não tem nada. Tá vendo? Tudo zeradinho para esse usuário. E aqui agora, a gente vai lá, ó, usuários. Você lembra que eu falei que o teste não tinha aparecido porque eu não tinha logado com ele ainda? Então, agora ele apareceu, ó. Olha, ele está pedindo acesso. Por quê? Porque ele nunca acessou esse usuário. E olha lá. Como o teste não tem acesso ao usuário Thiago, olha o que acontece. Ele pede a senha do Thiago. Se eu não tiver essa senha, eu não consigo enxergar os arquivos do Thiago. Entendeu? O Thiago consegue enxergar o teste. Por quê? Porque o Thiago é administrador da máquina. Tem um perfil de administrador. Vamos ver se isso é verdade agora. Vou logar como Thiago. Vou fazer um logoff. Aqui, ó. Log off. Ele vai me jogar na tela de login. Eu vou logar como Thiago. A, B, C, 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, lá em usuários, ó, eu tenho um teste. Ele faz a pergunta, ó. Mas diferentemente do outro login, eu consegui
ver sem digitar senha. Por quê? Porque nesse login que eu estou agora, eu sou administrador da máquina. Eu só tenho o aviso. Eu não tenho que elevar através de uma senha meu acesso. Eu já tenho o acesso, que é o que a gente chama de elevação. Eu já tenho o acesso elevado. Você viu que lá naquela área de trabalho do usuário teste, ó, eu não tenho esse arquivo aqui, ó. Tá, mas aqui eu tenho, ou seja, um perfil inferior não enxerga um perfil superior. Um perfil superior enxerga um perfil inferior. Tá ok? Então essa foi a aula aí de como a gente cria o usuário, tá? E de como funcionam os usuários do Windows. Na próxima videoaula a gente vai ver as questões de segurança das pastas, baseada nessa aula. Até a próxima, pessoal.